Imagine que você tá de boas dentro da sua casa assistindo TV Globinho, quando de repente escuta sons muito estranhos na janela. Daí você decide se virar para ver o que ou quem está provocando esse barulho que está te dando frio na espinha. E você se depara com esse pássaro estranho te olhando bem no fundo dos seus olhos. Isso não é apenas um pássaro, mas algo mais primitivo e brutal. Fala meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e hoje eu vou te falar sobre mais um mundo apocalíptico invadido por dinossauros, Real Birds, criado pelo Arquesucos no Twitter, um baita de um RG, créditos a ele. E para que esses dinossauros bizarros não venham te atacar, é só deixar o like, se inscrever e ativar o sino para receber todos os vídeos e ficar protegido de todos eles, porque assim que você fizer isso, eu vou aparecer para descer a porrada nesses bichos. Vou tacar Shuriken, Katana e Kusarigama bem na fuça deles, porque a hora de você sentir medo chegou agora. Começamos com uma postagem misteriosa no Twitter, onde o usuário Arquesucos diz que seu cachorro estava arranhando a porta toda noite. Até aí tudo bem, todo cachorro faz isso. Só que uma certa vez ele resolveu olhar pela janela com flash para ver se aquilo era realmente o seu cachorro, mas o que ele viu foi esse dinossauro bizarro olhando. Logo em seguida, ele escreve que o que fosse aquilo, esse bagulho fugiu e nunca mais foi visto. E sim, ele não sabe que aquilo é na verdade um dinossauro. Detalhe que esse bicho foi visto nos subúrbios de Chicagoland, tanto que ele está com muito medo de sair de sua casa depois de ver essa criatura grotesca. Mas é claro que as notícias não ficariam só nisso, e logo mais coisas estranhas aconteceriam. Olá, eu sou Lanterna 41 e Shinobi me sequestrou aqui para fazer o vídeo. O Arquesucos conversou com os vizinhos sobre tal animal, e os vizinhos viram esse bicho, tanto que o filho de um deles fez esse desenho assim que o viu. E logo naquele mesmo dia, ele ouviria o som daquele animal enquanto passeava com seu cachorro, sendo que até tem uma fotografia deles passeando naquela noite. E essa era mais ou menos a distância deles dois. E eu vou te falar, hein, ele se arriscou pra caramba, hein. Eu não teria essa coragem não. Mas bem, eu digo a vocês que prestem bastante atenção, pois o som é quase imperceptível. É maluco, é bem assustador. Se eu fosse ele, eu meti o pé na hora, bicho. Cê é louco. E cara, mesmo com esse bicho na rua, o maluco foi burro o suficiente para esquecer a porta dos fundos aberta, onde o gigantesco dinossauro teria entrado e feito um som bastante estranho na casa. Mas por sorte ele só comeu o frango que ele tinha deixado pronto e vazou. E em seguida, depois de algum tempo, ele escutaria som na parte de fora da janela. E era a tal criatura, onde tentaria gravar ela, mas o animal fugiu. E tudo que ele conseguiu registrar foi essa pequena imagem em baixa qualidade. Mais tarde, o dinossauro voltaria e ficaria tentando o encontrar, olhando por fora pela janela. E Arquesucos tentaria fazer mais um registro, onde conseguiria. Mas estranhamente, seria fácil demais, pois o animal estava muito parado, como se estivesse o estudando, extremamente interessado na sua presa. Parece que eles são mais inteligentes do que você possa imaginar. Essa mesma criatura logo começaria a gritar repetidas vezes na frente da porta. E quando ele ia trancar a porta, misteriosamente os barulhos parariam do nada. E quando tudo se acalmaria, o usuário tentaria pesquisar que tipo de bicho seria aquele e sairia para fora de sua casa para investigar. E lá fora, conseguiria ver que os dinossauros deixaram algum rastro, que logo ele pegaria para investigar e saber com mais detalhes que animais eram aqueles, pois a sua curiosidade, junto com o medo, estavam matando. E esses rastros seriam nada mais do que uma penugem, e nela tinha um monte de ossos, como o crânio de uma tartaruga, como se fosse semelhantes a bolas de pelos que um gato cospe para fora, que fica junto nelas vários resquícios das presas que o gato se alimentou. A mesma coisa aconteceu com esses animais. Posteriormente, ele encontraria uma pegada que claramente seria de um dinossauro, mas o idiota acharia que era um cervo. Posteriormente, ele veria vários animais parecidos com pássaros, só que bem mais estranhos, que se moviam rápido demais. Eles ficavam comendo vários insetos enquanto brigavam entre si. E sobre a penugem, ele encontra um botão. Ok,
A coisa tá ficando séria de verdade. Pelo que parece, esse bicho se alimentou de alguém. E ele também encontrou sangue no seu quintal enquanto investigava, descobrindo que se trata de nada mais, nada menos do que o pé de uma criança. E logo ele ligaria para a polícia para que ela possa resolver essa situação extremamente alarmante. Mas eles demorariam demais para chegar. E ele chamaria os vizinhos, mas nenhum atenderia. Mesmo com as luzes ligadas, encontrando somente um desenho daquela mesma criança alimentando os animais. E com isso já sabemos que fim ela teve e de quem era o botão e o pé. A polícia? Nem sinal ainda. A noite enfim chegaria e Arqueosuchus escutaria arranhões no telhado. Logo depois, algo se movimentando lentamente em seu quintal, o deixando horrorizado. Até porque o animal estava deixando um rastro de penas, mas ele não sairia da sua casa de jeito nenhum. Só daria uma pequena olhada para investigar, pois ele já sacou porque o bicho estava deixando penas, só para que ele saísse para pegá-las, para que o Dino possa atacar. Estranhamente, o Dino estava o estudando para que ele possa virar sua nova refeição. Detalhe que agora ele estava sozinho, pois seu cachorro estava na casa de sua avó. E logo, esses dois bichos entrariam na sua casa. Um ficaria na cozinha e o outro do lado de fora da janela da sala de estar, completamente imóvel. E ele faria o mais óbvio, se esconderia no seu porão, enquanto escutava vários sons de maçanetas sendo movidas e de vidros sendo quebrados. Mas por sorte, ele conseguiria sair de sua casa, escapando, quebrando uma janela e entrando dentro de seu carro até o dia amanhecer. Na manhã, os mesmos dinossauros que estavam na sua casa, o caçando com tanta ferocidade, amanheceram com a cabeça cortada, completamente mortos. Algo maior os tinha atacado e o protagonista não sabia o que era, só sabia que poderia ser algo mais perigoso. E agora, o medo tomava conta de si. Quando a noite finalmente chegaria e ele poderia, enfim, voltar para sua casa para poder se proteger da tal criatura monstruosa e aterrorizante que matou os dinossauros que estavam caçando, no meio da calada da noite, ele escutaria finalmente a polícia que ele teria chamando seu nome para o salvar e tirar logo daquele inferno horrível e pôr fim em seu pesadelo. Mas ele percebeu que essa voz era um tanto quanto esquisita demais. Ficava quase no famoso Vale da Estranheza. Os dinossauros aprenderam a imitar vozes humanas e tentaram enganar para o dilacerar vivo. Talvez seria um daqueles mesmos dinossauros que entrou em sua casa. Um daqueles que conseguiu sobreviver, atacou alguma vítima no meio da rua e utilizou a mesma voz daquela vítima como referência para o atrair. Esses monstros estão ficando muito inteligentes, mas o Prota teria que tomar coragem uma hora ou outra. E esse momento chegou. Ele não poderia ficar mais naquela casa, pois os suprimentos acabaram. Ele teria que correr para a rua para encontrar mais alimentos. E quando voltaria, os 3 dinossauros que estavam rondando a sua casa, imitando vozes humanas agonizando, estavam o procurando lá dentro, derrubando tudo e quebrando portas e janelas, o obrigando a passar mais uma noite fora de sua casa. E para piorar tudo ainda mais, ele encontraria o tal monstro colossal que tinha arrancado a cabeça do dinossauro que estava tentando caçar no dia anterior. Mas por sorte, ele escaparia e faria registros de mais animais no meio da rua. Animais esses caçando e até o observando. Ele tentaria conversar com seu amigo para tentar encontrar uma ajuda, uma forma de sobreviver. E logo a ajuda viria, porque escutaria sons de sirenes de polícia. Mas a polícia decide bater na porta dele. Ele, com medo, recua. Pode ser um daqueles monstros tentando pregar mais uma peça, mas ele decide tomar coragem porque ele queria sair daquele inferno. Mas quando ele vai olhar pela janela, não tinha nada. Os mesmos dinossauros que antes aprenderam a imitar vozes humanas pedindo ajuda, agora aprenderam a imitar sons dos carros da polícia para atrair o protagonista. Que baita horror psicológico. Ele escutaria vários sons novamente. Dessa vez, barulhos de tiros,
junto com grunhidos e rugidos. Tudo está ainda muito confuso. Ele não sabe se é a polícia combatendo os dinossauros ou os animais imitando tudo para o fazer sair de fora de sua casa. Ele respiraria fundo. Viria um pouco de alívio. Uma companhia, um dos pequenos dinossauros, entrou em sua casa. Era pacífico, provavelmente sendo um daqueles que comia insetos, que estava procurando abrigo, tentando sobreviver. Assim como ele, o bichinho se tornou o seu animalzinho de estimação. E Arquesucos deu o nome a ele de Mike, mas por causa do barulho, dos rugidos e dos tiros, o pequeno Mike logo fugiria muito assustado para o sótão. E quando ele fosse atrás dele, veria vários olhos. Olhos esses de filhotes de dinossauros, que estavam lá, o observando com sangue nos olhos, como se estivesse dizendo que ele seria a próxima vítima. Mas você sabe, onde tem um ninho com filhotes, quer dizer que a mãe está por perto. E ela apareceria rapidamente para saber por que seus filhotinhos estavam tão agitados, com a vida do nosso prota ficando em risco. E se ele vai conseguir sobreviver ou não, é algo que você vai descobrir na parte 2 desse vídeo. Terminando assim a primeira temporada. Gostaria de agradecer ao LF do canal Sessão Oculta e ao Lanterna 41 por ter participado desse vídeo. Dê uma passada nos canais deles também. E já que você viu até aqui, deixa logo o bendito like, que esse vídeo deu um trabalhão pra caramba pra fazer. E se inscreve e ativa o sino pra ficar por dentro de tudo. Não esquece de dar uma olhada no vídeo de pré-histórica e emergência que tu vai gostar. Aqui é o Shinobi e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!